Olá, amigos do canal Spook Houses Casas Assombradas. Rodrigo aqui novamente para mais um vídeo. Spook Responde. Eu sei que todo mundo fica esperando, final de semana, meu Deus, segunda-feira vai ter ou não vai ter? O Spook Responde, minha pergunta não vai estar lá, meu Deus. Fala comigo, tio Spook. Eu espero que sua pergunta esteja aqui. Mas assim, realmente foi meio difícil separar as perguntas. Por quê? Tem muita gente que entrou agora no canal, que fica um mês só assistindo o canal e já vem com perguntas tipo: tio Spook, quando você vai falar de reencarnação? Tio Spook, quando é que você vai falar de obsessores? Tio Spook, como é que é um ataque de um obsessor? Tio Spook, como é que você vê essas coisas? Gente, assim, é o que eu sempre falo, são 510, 515 vídeos já. Tá tudo lá, tá tudo. Todas as dúvidas realmente já foram extremamente bem sanadas por meio de todos esses vídeos. Seja do Respondendo aos Inscritos, seja por meio do Desmistificando as Crenças Populares, dos EVPs, do Análise Espiritual, que tem muita coisa. Análise Espiritual não é, tem um fantasma aqui, tem um fantasma ali, tem um vulto ali, tem um obsessor ali, acabou o vídeo. Não. Existem os adendos que eu faço, que eu comento, que eu analiso, que eu explico para vocês. Por isso que são playlists que devem ser analisadas com muito cuidado. Porque tem muita informação lá dentro e que é valiosíssima para o estudo de vocês, para o aprendizado de vocês. Então vale a pena vocês realmente ficarem sempre atentos em tudo que é postado. Mas não é isso que acontece. Então tem gente que me pergunta, tio, por quando você vai falar de diabo? Quando é que você vai falar sobre criaturas, né, desse tipo? Mas existe um podcast sobre isso. Então, prestem atenção. Muitas perguntas ficaram redundantes e essas coisas não são legais. A gente fica toda hora batendo em critérios e fica difícil. Outra coisa, tem muito e-mail vindo com solicitação de tratamento de novo no Spook Responde. Tá? E não é assim que funciona, esses e-mails vão ser ignorados, tá? Por quê? O Spook Responde é só para dúvidas relacionadas aos vídeos. E eu não fico levantando todos os dias. Tem 4.000 e-mails naquela caixa de e-mail, para vocês terem uma ideia, 4.000. Desses 4.000 eu só levanto cerca de 10 perguntas, no máximo 10 perguntas, para o vídeo de segunda-feira, ou seja, de terça a domingo, eu não abro esse e-mail. Então vocês têm que caminhar as coisas certas para os e-mails corretos. Não adianta ficar mandando tratamento, solicitação de ajuda para o Spook Responde porque vai ser ignorado, ok? É sério mesmo. Não adianta. Quer dizer, tem gente de estado terminal, doente, gente que realmente precisa de ajuda, tá mandando no Spook Responde. E aí fica mandando 10 e-mails, fala comigo, Spook, fala comigo. Não vai ter resposta, porque é só para pegar as perguntas para os vídeos, entendeu? Então vamos nos atentar às simples instruções que foram dadas. Tratamento, limpezas de casa. Dúvida com relação aos vídeos, Spook Responde. Assuntos gerais, principalmente para favorecer o canal, é no Casas Assombradas, ok? É complicado. Vamos nos ater a simples ações, tá bom? Mas vamos lá, vamos ao que vocês esperam. Gabriel Moraes. Boa madrugada, Rodrigão. São 10h30 da noite. Duas dúvidas. Quando você diz que as pessoas fizeram o bem por meio de doações e boas ações, etc., irá voltar para as mesmas com uma coisa boa, certo? Mas e se a pessoa fizer tais coisas pensando somente no retorno, sem nenhum sentimento de bondade envolvido, é a mesma coisa? E outra dúvida é, você adquiriu muito conhecimento, certo? Com o passar do tempo começa a se acostumar com o que vê, mas nos últimos anos algumas coisas te surpreendeu ao ponto de pensar que não conseguiria fazer algo a respeito? Você faz um ótimo trabalho. Abração, continue assim. Bom, é o seguinte, Gabriel, é muito raro você ver pessoas doando com o intuito de ter retorno, tá? Até porque a lei do retorno, ela é muito de merecimento também. Então você não vai ver, sei lá, um cara que roubou um banco para doar para uma igreja universal. Não vai. O cara roubou 50 milhões, ele vai falar, putz, eu vou doar 50 milhões para a igreja universal esperando que ela me retorne, sei lá, para um emprego.
né? Geralmente quem faz essas doações são instituições financeiras, fazem doações grandes, né? Com o intuito realmente de ajudar, seja um GRAAC, uma ACD ou qualquer outra instituição grande. Ou pessoas que criam laços junto a essas instituições, até porque, sei lá, o pai dele doava, o bisavô dele doava, o avô dele doava, ele vai e faz essas doações com o intuito de continuar o trabalho desse tipo de coisa, né? De ajudar sempre. A minha avó, por exemplo, ela participava de um processo de doação no Nordeste, acho que era Nordeste, tá? Com relação a adote uma criança, onde ela adotava uma criança e dava, por exemplo, dinheiro para a família, para comida, para educação, para ajudar no ensino e tudo mais, tá? E foi indo. Minha avó foi sustentando a criança até ela atingir a maioridade, tá? Mas infelizmente ela descobriu que o dinheiro estava sendo desviado e roubado pela própria família e ela teve que parar. Quer dizer, de novo, é isso que você falou. É uma ponta que você faz com muita boa vontade de ajudar todo mês, tá? Minha avó fazia esse processo até descobrir que eles estavam utilizando esse dinheiro aí para outras finalidades. E aí cessa-se a doação, né? Você para de doar. Mas, por exemplo, eu vou te dar um exemplo legal, Gabriel. Eu conheci um grande mestre das Filipinas que a tia dele estava doente, ela estava com um problema seríssimo de saúde e era um problema que envolvia sangue. E ele fazia doações mensais sem parar para o hospital, financeiras, para ver se ajudava, para você ter uma ideia, tá? E ela não se recuperava, não se recuperava, não se recuperava. Aí chegou uma hora que ele percebeu, não, eu vou doar para a Cruz Vermelha. E ele doou dinheiro para a Cruz Vermelha Mundial, no sentido de a Cruz Vermelha ela tem uma finalidade de programa de doação de sangue. E ele doou para a doação de sangue e, por um milagre, ela se recuperou, tá? Isso é uma história que ele contava para todo mundo, porque ele mesmo se surpreendeu com a força do processo de doação. Então ele teve uma intenção de doar, não foi uma intenção egoísta, porque ele queria curar uma pessoa, e ele doou com o intuito de ajudar essa mulher a se recuperar da sua enfermidade de sangue, tá? Então, de novo, duvido que uma pessoa que queira fazer o mal vá fazer, né, esse processo de doação. Eu vou doar para desejar o mal para uma pessoa. Ou estou doando com uma intenção maligna de prejudicar alguém. Não, você doa, quando você doa, você exercita seu desapego. Teoricamente, exercitando seu desapego, você se torna uma pessoa boa. Seu coração realmente ele fica satisfeito, dizendo, poxa, eu fiz algo legal, cara, não fiz algo muito legal. O que me surpreende, Gabriel, com relação à sua segunda pergunta, é que eu faço tratamentos todos os dias, tá? Eu saí do meu emprego, fui demitido por causa do canal e hoje eu vivo como terapeuta e psicoterapeuta, que é uma segunda formação. Eu fiz essa formação internacional. Então, o que mais me surpreende é o que eu vejo atrás das pessoas, tá? E por incrível que pareça, eu não acredito em demônios, não existe demônios nessa magnitude como vocês veem na Bíblia, tá? Isso está no podcast Diabo Revelado, mas o que mais me surpreende é até onde um ser humano vai. E as energias que estão atrás dele são realmente essas energias que representam ou demonstram o que ele é. Então eu vejo muita traição, traição amorosa, traição de caráter. Eu vejo muita gente mentindo sobre o que tem, tá? Muita gente desejando doenças que não possui. Isso me surpreende. Me surpreende, por exemplo, a covardia gerada no mundo espiritual sobre algumas pessoas também. Então, por exemplo, tem pacientes que relatam, putz, eu tô com muito ódio, muita raiva, eu não sei de onde está vindo isso. E quando você vê, são influências de vizinhos, são influências do lugar, do bairro onde ele mora. Quer dizer, pessoas sendo vítimas delas mesmas. Às vezes nós não temos escolhas de onde vamos morar, né? Então a gente escolhe algum lugar achando que o bairro é bom e de repente surge uma casa de eventos. Essa casa de eventos é um baile funk da vida e quando você vai ver, você está sendo influenciado por tais energias. Então o que muito me surpreende é o ser humano agindo dessa maneira. A gente fica questionando até onde o mundo vai parar. E honestamente eu acho que o mundo vai realmente andar de lado, porque
O ser humano me assusta a cada dia com o que a gente encontra dentro dele. Matheus Monteiro. Olá, tio Spook, queria que você me respondesse essa dúvida. Em algum dos seus vídeos você citou a maçonaria e disse que quase já entrou nela, que queria saber mais do que se trata a maçonaria. O que eles fazem, o que eles sofrem, tantos preconceitos das pessoas, e se puder me responder qual é esse segredo que a maçonaria esconde que muitos comentam, mas nunca se sabe ao certo o que é. Bom, estas são minhas dúvidas, ficarei muito feliz se você puder responder. E perdoe-me se eu fui redundante em algum momento. Um abraço para vocês, seus universitários. Fiquem com Deus e, na época, um bom Natal para todos vocês, porque essa daqui veio do Natal. Bom, é o seguinte, eu já falei um pouquinho sobre a maçonaria. Assim, eu acho que é engraçado porque os jovens de hoje, eles estão muito presos a essas ordens secretas. Meu Deus, uma ordem secreta, eu não vou contar pra ninguém, mas é uma ordem secreta, né? Então nós vamos entrar maçonaria, Rosa Cruz, martinismo, Sociedade das Ciências Antigas, Skull and Bones, a Estrela de Prata, a do Aleister Crowley, né? A Otto, Ordo Templos Ordonis, todo mundo quer entrar numa ordem secreta e ficar ali, tipo, meu Deus, que segredo, que segredo. Gente, honestamente, eu vou falar para vocês, eu sou membro da Rosa Cruz, sou membro do martinismo, fui membro da Sociedade das Ciências Antigas durante muitos anos, fui convidado a virar maçom, mas eu achei uma grande tolice. Eu fui, pelo que eu lembro, era a grande loja brasileira da maçonaria, tá? E eu fui indicado por um maçom, ou seja, era uma pessoa que, eu não sei quem era, mas me indicou para virar maçom. Mas eu não quis, por quê? Primeiro que eu tinha que pagar no início R$1.000 para entrar na maçonaria, tá? R$1.000 na época. Fora a mensalidade, que na época acho que era R$50. Eu tô falando de 2006, tá? Que foi isso que aconteceu, foi onde aconteceu tudo, foi em 2006. Era R$50 a mensalidade. Devia participar 2 vezes por semana, a 3 vezes por semana das reuniões na loja, conhecer os seus membros e principalmente mostrar o que você fazia, o seu trabalho, e aí sim ver conexões com relação a quem poderia ajudar e quem poderia me ajudar, tá? Então a maçonaria, ao longo de muitos anos, pelos livros do martinismo, tá? Acredita-se que, né, a maçonaria é muito antiga, tal, tem lá os seus meados dos egípcios e tudo mais, da mesma maneira que a Ordem Rosa Cruz. Mas como é que surge na Europa o conceito da maçonaria, tá? Então, dentro do martinismo, pelos seus livros sagrados, acredita-se que a maçonaria surge por meio da união da igreja com o exército, os granadeiros do exército, tá? E aí surge a união de dois, vamos dizer assim, dois núcleos da Europa, ou seja, a igreja extremamente poderosa e o exército extremamente poderoso se unem com o propósito de criar uma sociedade, né, com seus melhores membros, com o intuito de favorecer pessoas, de favorecer cidades, de criar uma organização na qual poderia favorecer ambos dentro da Constituição da Europa naquela época, tá? Então surge o conceito da maçonaria. Mas a maçonaria, ela surge com vários ritos, de acordo com cada região, com cada tradição que se segue. Então você tem o rito escocês, o rito de Mishmurain, o rito de Coin, você tem, aqui a gente tem os antigos, né, do Oriente. Então você tem várias instituições ligadas, né, criadas dentro de um único núcleo, que hoje, o princípio da maçonaria, da Rotary e tudo mais, é o quê? Fazer com que os membros se comuniquem entre eles e surjam favorecimentos, ou seja, eu como maçom posso te ajudar num emprego melhor, eu como maçom posso indicar clientes para a sua empresa, e aí a gente se cria um laço de favorecimento. Ponto. Hoje é isso que vocês precisam saber. Os segredos e tudo mais, gente, esqueçam esse tipo de coisa, tá? O que acontece? Como cada rito, ele tem uma estrutura, um conceito, ou ele foi elaborado com parte dentro de uma ideia ou uma crença, existe, obviamente, uma teoria dentro de cada um. Uma teoria dentro do rito escocês, o seu rito, como ele é praticado, as vestimentas, os cumprimentos, os livros que você assina na loja. Quer dizer, você tem tudo um princípio, tá?
e esse princípio ele é resguardado. Para vocês terem uma ideia, eu conheci um dos representantes da loja do Grande Oriente, aqui em São Paulo, e a gente acabou nos conhecendo num voo, para vocês terem uma ideia, tá? Eu estava voltando de uma viagem e o cara sentou do meu lado, era um senhor de idade, e ele assinou um documento com 3 pontos. Eu olhei para ele e falei, poxa, o senhor é maçom? Ele falou, sou. E o senhor quem é? Eu sou Rosa Cruz. Então, frater, e começamos a conversar. Ele me falou que dentro desse templo na qual ele hoje, ele trabalha para, ele é funcionário dessa loja, ou seja, ele vive para essa loja. Ele me falou que existe um livro antigo, desde 1700, se não me engano, que ainda ele se mantém, ou seja, eles têm esse livro com as antigas assinaturas desses maçons. Tá? Então nós estamos falando de uma estrutura bem antiga e que ela é respeitada, tá? Então assim, o que vocês têm que entender é o que essas estruturas podem favorecê-los hoje, tá? Esqueçam essa ideia de mistérios, livro do mistério e tudo mais, esqueçam, porque a grande maioria ali são conhecimentos esotéricos que vocês vão aprendendo até mesmo comprando livros da Madras, tá? Da editora Madras, que tem lá sobre a maçonaria. Vocês aprendem um pouco mais sobre o que é a estrutura, as joias, a simbologia. Vocês aprendem muita coisa legal sobre a maçonaria. Mas, de novo, é uma ordem criada com esses intuitos que eu falei e que tem um lado esotérico na qual pode favorecê-los no aprendizado do esoterismo. Mas não entrem na maçonaria buscando esoterismo. Entrem na maçonaria com o intuito de fazer o seu background, de fazer o contato com pessoas, porque é isso que hoje a maçonaria representa, tá? Você não vai lá para ter uma educação espiritual, até que muitas pessoas se frustram com o que encontram na maçonaria hoje, tá? Vocês podem encontrar esses conhecimentos em livros, em buscar a história da maçonaria e estudar por si só. Mas, de novo, tomem cuidado, tá? Não entrem na maçonaria vislumbrando esses universos, porque vocês vão se frustrar. Daniela Bertão. Olá, Rodrigo, sou a Daniela. Estou assistindo seus vlogs, pois sou nova inscrita no canal. No 8º episódio, você disse que sentia muitos arrepios e presenças. Bom, minha dúvida é, tenho periodicamente sensações de arrepios, principalmente na cabeça, apenas de um lado da cabeça. São arrepios fortes e difícil de ignorar. Procurei respostas, mas nada significativo. Não tenho problemas algum de saúde. Falo que faz pensar em algo no sentido espiritual. Gostaria de sua opinião. Daniela, tanto a sua pergunta quanto a maioria das pessoas que me mandam um e-mail dizendo tio Spook, tem alguma coisa aqui no quarto, você pode dizer o que é? Tio Spook, senti aqui um negócio no meu sofá, você pode dizer o que é? Tio Spook, estava tomando banho e senti um negócio, pode dizer o que é? Não tem como saber o que é. De novo, nem tudo é espiritual. Você tem coisas físicas, emocionais, mentais e aí sim, problemas espirituais. Você não vai sofrer toques de espíritos 24 horas seguidas sem parar no seu corpo. Você não vai, tá? Honestamente, a questão dos seus calafrios é o que eu sempre falo. Calafrio pode surgir de qualquer maneira. Eu tive, por exemplo, 38 graus de febre depois que eu voltei do meu retiro. Tive calafrios absurdamente, mas isso foi a minha febre, não foi o espírito. Não, é o espírito. Mas eu tô com febre, mas é o espírito. Temos que ter bom senso no discernimento do que realmente são as coisas. Nem tudo é espiritual. Muita coisa são coisas físicas que estão acontecendo conosco, reações físicas do nosso corpo. Façam exames, procurem saber o que é. Se não realmente for comprovado, vocês podem ir até um centro espírita e pedir para tomar um passe. Vim aqui tomar um passe, tudo bem? Eu não sei, estou me sentindo estranha. Tomem o passe, mas tomem um passe buscando sentir a energia do passe. Se de repente você sente a energia do passe, tanto o passe magnético do centro kardecista quanto de Umbanda, você busca sentir a vibração dele. Se for o mesmo arrepio, aí sim você pode fazer a analogia dizendo, poxa, senti o mesmo arrepio que eu sentia no mesmo lado da cabeça, tudo. Aí você conversa com o médium. Fala, olha, o senhor pode me dar uma atenção? Seria uma pessoa um pouco mais sensível que as demais, porque eu sinto esses arrepios em casa. Aí ele vai te dar uma análise, ele vai falar, realmente existe aqui a presença de espíritos ou não, tá? De novo, esse tipo de pergunta é difícil eu, aqui sentado, dizer para você por meio da sua pergunta. Realmente tem algo, realmente tem lá uma criatura, existe.
Não sei, eu estou vendo só um texto, tá? Então assim, de novo, coloque um pezinho no chão, um arrepio é um arrepio, tá? Vão procurar uma ajuda, se realmente houver a necessidade de fazer um exame médico, faça. Se não houver, vai no centro espírita e busque tomar o seu passe espiritual e buscar se purificar, ponto, tá? Vamos ter um pouco de cuidado com relação às percepções, tá? Que nem teve um menino que me escreveu: ah, tio Spook, eu tenho certeza que eu sou médium. Não, tio Spook, eu tenho certeza que eu sou médium. Por quê? Eu estava andando na rua, senti um vento, esse vento gerou um arrepio e eu tenho certeza que foi um espírito. Tá, então assim, é complicado o que eu recebo. É complicado. Bom, Camila Linares. Rodrigo mora no sítio onde praticamente todos os animais que comemos matamos aqui. Boi, porco, galinha, carneiro. Há chances de haver mais obsessores e bestiais aqui do que em casa comum, sem matanças? Adoro seu canal, um beijo, Camila Linares. Camila Linares. Camila, é o seguinte, primeiro, eu sinto muito pelos animais, tá? Eu acho que é assim. Quando a gente entra na espiritualidade, Camila, a gente entra buscando realmente entender certas coisas. Quando você mata um animal para você se alimentar, nós temos outras fontes de alimento no mundo que podem suprir, né, a questão de um animal para não servir. Nós temos que ter piedade e misericórdia com relação ao sofrimento dos animais. Então, assim, eu sei que é difícil, tal, mas tenta reduzir o consumo de carne, tá? Tenta reduzir o consumo de carne, principalmente carne de porco, bovina e de frango, nesta ordem, tá? Peixe você pode consumir, não tem problema, mas os três tenta reduzir o máximo que vocês puderem, tá? Por uma questão de liberação sobre a lei da misericórdia e do perdão, tá? Isso vai favorecê-los espiritualmente muito, muito bem. Sobre a questão de criaturas que existem e que perseguem, por exemplo, sentem o cheiro da morte, tá? No mundo espiritual, nós temos distorções que ocorrem e que poucas pessoas têm essas percepções, tá? A maioria dos médiuns brasileiros, eles simplesmente veem o quê? Espíritos de parentes que faleceram. Mais nada, tá? Mais nada. A maioria dos médiuns. Tem exceções? Claro, estou falando da maioria, tá? Ou seja, 60% dos médiuns. Tem médiuns que conseguem perceber obsessores, mas tem médiuns que não conseguem ir além. Existem certas criaturas que advêm de nós mesmos, tá? Somos nós que morremos e nos tornamos esses seres, baseados em potenciais falhas de caráter na qual nós somos submetidos. Então vamos lá. Pessoas que morrem muitas vezes por ganância, né? Pessoas gananciosas, elas se tornam um tipo de criatura. Pessoas que morrem com vícios, elas se tornam um tipo de criatura. Pessoas que morrem por problemas emocionais, elas se tornam um tipo de criatura. Por quê? Porque elas vibram essa energia. Então fica fácil identificar. Existem pessoas que, infelizmente, que acabam morrendo e são pessoas que realmente são, vamos dizer assim, menosprezam a vida. São pessoas que tornam a vida insignificante ou não têm limites. Essas pessoas que exageraram, comeram carne pra caramba, que gostam do cheiro da carne, que gostam, são pessoas sanguinárias, são pessoas inescrupulosas, são pessoas ruins pela sua natureza, elas se tornam pessoas sanguinárias também, ou seres sanguinários no seu período pós-morte. Essas pessoas, elas não veem a luz, elas não enxergam Deus, não têm mais fé, não têm mais nada, e vão atrás do quê? De comida, se tornam carniceiros. E elas têm características, tá? Elas ficam atrás do cheiro da morte de animais. Então, por exemplo, se você vai numa encruzilhada, mata um frango, elas são atraídas pelo sofrimento do animal e pelo cheiro do sangue, pelo cheiro da carne. E elas vão correndo se aproximar desse alimento. E elas se alimentam da energia dessa comida. E essa energia, e essa carne, ela vai putrefando muito rápido.
Isso é fato, isso é real, isso não é uma brincadeira, isso não é Yu-Gi-Oh!, isso não é desenho animado, isso realmente está acontecendo no mundo espiritual, sim, tá? Elas têm características estranhas, eu já relatei nos vídeos, mas eu não vou mais ficar falando sobre esse tipo de coisa. No seu lugar onde você mora, pelo fato de vocês matarem os animais, existe o sofrimento do animal, existe o cheiro do sangue, existe a carne, e eles são atraídos por esse tipo de coisa. Então eles induzem vocês a consumo maior de carne, eles induzem vocês até mais a matar mais animais, porque é isso que os faz sentir vivos, entende? Alimenta o ego deles, alimenta a energia deles. Então eu sinto muito por você, porque assim, a energia da casa de vocês pode começar a mudar, vocês podem começar a mudar, podem começar a ter percepções estranhas a respeito de vocês mesmos, tá bom? Bom, vamos lá. Gustavo Correia. Ei, Rodrigo, tem uma dúvida. Minha namorada é sensitiva e tipo, ela tá sendo abusada por um espírito. Nós estamos vendo um vídeo seu ao mesmo tempo, eu na minha casa e ela na casa dela, me disse que estava sendo tocada por todo o corpo e que estava fazendo muito mal a ela. E parece que quanto mais ela busca saber sobre isso, mais ódio o espírito sente e a machuca. Gostaria de saber se tem como expulsar ele de perto dela ou pelo menos fazer ele parar de fazer essas coisas, de assombrar ela. PS, ela tem depressão, por causa disso está a matando lentamente. Gustavo! É o seguinte, Gustavo. Vamos conversar agora seriamente, né, Gustavão? Olha só, é o seguinte. Espírito nenhum vai abusar sexualmente de ninguém. Tá bom? Ah, mas eu vi isso em Hollywood, eu vi isso no vídeo da Lorraine Warren, eu vi isso num canal do YouTube ali, um youtuber falando sobre isso, eu vi. Gustavo, assim, espírito não tem pipi e nem pipinha, tá? Porque assim, honestamente, o dia que, se realmente tivesse pipi e pipinha, né? Honestamente, o dia que o Kid Bengala morresse, eu iria me matar. Se realmente o espírito tivesse pipi e ficasse atrás da gente querendo nos abusar, o Kid Bengala, no dia do seu falecimento, eu iria junto. Porque eu não iria ficar aqui em casa com o Kid Bengala, né? E aí, Rodrigão, beleza? Não, desculpa, tô fora, cara. Aí, ó, tô pulando pela janela, foi um abraço, Kid. Gustavo, assim, o que eu vou falar pra você é o seguinte. Você e sua namorada precisam colocar o pé no chão, principalmente ela. Primeiro, a mente é o nosso pior inimigo. Então, ela pode estar sentindo qualquer coisa. Um vento, a janela aberta, o vento por debaixo da porta, o lençol ou a cama, qualquer coisa que venha a tocá-la, ela pode achar que é um espírito. Tá? De novo, vamos ter bom senso. Vocês parecem ser jovens, tá? Precisa ter um bom senso sobre as coisas. Espíritos não vão assediar ninguém, não vão tocar no órgão sexual de ninguém. Ninguém vai fazer amor com espírito nenhum. Isso é insanidade mental, tá bom? Espírito não vai aparecer do teu lado te encoxando, dizendo é funk! Não vai, tá? Não vai acontecer um negócio desse. Se acontecesse, imagina o negócio, né? Você na sua casa, Gustavão, você chega, tem 3 mulheres, né, no seu sofá, mulheres que faleceram, espíritos de mulheres que faleceram, né? Aí você fala, hoje vai acontecer uma festa de arromba. Vem cá, você foi tocado, abusado sexualmente por espíritos ao longo da sua noite. E no dia seguinte, quer dizer que sua namorada pode terminar com você porque você traiu ela. Não, você me traiu. Com quem? Com 3 espíritos. Assim, vamos lá, né, gente? A gente tá fazendo piadas, mas espíritos não tocam no ser humano sexualmente, tá bom? Vamos lá. Menos, ok? Outra, essa questão de ter um espírito na casa dela, que tá deixando ela louca, honestamente, eu acho que não. Eu acho que ela é que está passando por um momento que não é legal, ela está passando por um momento na vida que é conturbado e tudo mais. Às vezes a gente coloca percepções erradas ou fica achando culpados por situações que nós mesmos somos, tá? O que eu digo pra você é o seguinte, Gustavo. Você tem 2 opções. Ou você faz o tratamento comigo e a gente tira o que acredita-se estar com ela,
ou vocês fazem o procedimento que está no meu canal, do Faça a Sua Limpeza de Casas, onde todo mundo já fez o processo da Umbanda, do catolicismo, do budismo, para a purificação do lar. Você pode fazer, cara. Não sei por que vocês ainda não fizeram, tá? Então, assim, de novo, não fizeram, não sei por quê, não é mesmo? Toma cuidado, tá? Sua namorada está tendo percepções erradas, está tendo um costume errado, tá? Não alimente a mente, tá? Que cria esse arquétipo, que cria essa vontade, ou que cria as ilusões de, olha, eu acho o quê, eu acho o quê, eu acho o quê. Não existe eu acho o quê. Ou é ou não é, ok? Não existe o meio termo, tá? Então tem que ter o bom senso. Por favor, tenha o bom senso. Espíritos não vão assediar ninguém sexualmente, ok? Ninguém. Tipo, você não vai sair por aí de mão dada com uma mulher dizendo, olha, essa aqui é minha namorada. Não vai, isso não existe, né? Você de mão dada com espírito. Pedro Henrique. Boa noite, Rodrigo. Meu nome é Pedro Henrique. Tenha uma dúvida. Você diz que a essência do mal é alimentada por nós, seres humanos, e que o mundo espiritual está em constante evolução. Você acredita que com a maldade do ser humano que está aumentando a cada dia, está tornando essas criaturas cada vez mais fortes? Chegaria um ponto em que suas técnicas não seriam mais eficazes para a remoção das mesmas? Afinal, você mencionou que bestiais sexuais são capazes de resistirem à sua energia que você coloca no ambiente para reencaminhá-los de volta a Deus. Obrigado, admiro muito o seu trabalho. Então é o seguinte, Pedro, vamos lá. Eu acredito que realmente o ser humano não está em evolução. Eu acredito, tá? Eu acho que é o seguinte, uma vez o Dalai Lama disse, né? Querido Milarepa, senta aqui, vamos conversar. Sim, Dalai, conte-me. Milarepa, nós temos hoje 3 grandes pontos de energia do corpo. Sim, Dalai, continue. Nós temos o ponto do nascimento do ser humano. Fato. Nós temos o ponto do amor. O amor para as coisas, o amor para todos, o amor fraterno, o amor universal ali, no sentido de amar o pai, amar a mãe, amar unicamente a todos. Bonito, Dalai. E nós temos um ponto acima de todos, que é o ponto da espiritualidade, onde nós amamos tudo, a criação e o seu Criador. Bonito, Dalai. Dalai, você já esteve no Brasil? Já. Dalai, você já ligou a televisão no Brasil? Não. Pois é, Dalai. Se você liga a televisão no Brasil, você vai perceber que não, que existem realmente 3 pontos. Você está certo, Dalai. Nós temos o ponto da matéria. Como assim da matéria? Dalai. O ponto da matéria é o ponto do me dá, danoninho, dá. Ou seja, nós queremos ter tudo. Tudo. Eu quero ter uma Ferrari, eu quero ter um apartamento, eu quero ter uma cobertura, eu quero ter uma mulher, eu quero ter. E isso nós vemos quando ligamos a televisão naquele canal de compras. Compre isso, compra aquilo, Polishop, meu Deus do céu, eu quero um liquidificador. Não, mas agora tem um air fryer. Não sei o que, tem um aspirador, não sei o que. Não, mas compre isso, compre aquilo, compre isso, compre aquilo. Nós vivemos no mundo do consumo desenfreado. O Dalai já começou a... Mas Dalai, pera, não, tem mais. Ó, o João Kleber do Rodrigo, né? Tem mais, Dalai. A gente também tem um outro ponto. Continue, Rodrigo. Nós temos o ponto sexual, Dalai. Por quê? Porque o estímulo, obviamente, do dinheiro, quanto mais dinheiro, me dá, você fica estimulado sexualmente. Então você quer o quê? Mais consumos de ou mulheres, ou homens, ou ambos, não é mesmo? Ou seja, o ato sexual desenfreado, o consumo do sexo, a indústria do sexo começa a ficar translocada para cima de você. É mesmo, Rodrigo? Dalai, mas pera, não terminou. Nós também temos um ponto muito complicado, Dalai, que é o ponto do ego. Nós sempre queremos defender o que é o nosso. Ou seja, é a minha casa, é o meu carro, é a minha mulher, são os meus bens. Vai embora. E acontece uma espécie de uma briga de território, porque você mata para defender o seu. Você vai matar para defender a sua carteira, o seu relógio, o seu celular, você vai lutar contra. Ou seja, é meu isso, eu não vou te dar. Rodrigo, eu nunca mais vou pisar no Brasil. Pois é, Dalai, esse é o Brasil.
Infelizmente, nós vivemos num mundo hoje, ô Pedro, que nós temos um problema seríssimo. Nós deixamos muita coisa de lado, desaprendemos a amar o próximo, desaprendemos a respeitar o próximo, desaprendemos as coisas legais da vida. Nós deixamos de olhar as necessidades dos outros para vermos as nossas necessidades. E quando a gente só vê as nossas necessidades, Pedro, esses 3 pontos, eles reluzem. E é verdade. E são 3 pontos que ficam em regiões uma do lado da outra, no corpo humano. Então, um excita o outro. Se você não souber controlar os seus desejos e não souber entender os seus desejos, você nunca vai transmutá-los. E você nunca vai atingir o amor, como o Dalai colocou, e principalmente o amor pela sua divindade, e pela criação, e pelo Criador. Nunca, nunca. O mundo está fadado a continuar na Idade das Trevas. Nós estamos brigando por território, nós estamos brigando por comida, cara. Pedro, você vai, por exemplo, na África, você chora, cara. Você vê pessoas passando fome, morrendo de fome. O que seria algo tão simples, básico, as pessoas estão morrendo, cara. E é triste você ver um cara morrer porque não tem água, porque não tem comida, e esse cara vai lutar para ter o mínimo da sua sobrevivência, que é o estímulo dele, é o instinto dele. E o mundo tá assim. O mundo tá complicado de se viver, as pessoas estão complicadas de se lidar, mas isso em todos os lugares, Pedro, são todos os lugares. Nós dormimos desconfiados, achando que realmente a pessoa que está do nosso lado é um potencial assassino, um potencial estuprador ou alguém que vai nos fazer mal, cara. E o mundo vai ficar meio sitiado. Então eu acho que o mal está sendo alimentado todos os dias por meio dos nossos medos, das nossas inseguranças, das incertezas do dia de amanhã, se realmente a gente vai continuar vivo ou não, de que não vai acontecer uma explosão nuclear e dizimar toda a humanidade. Quer dizer, nós dormimos com medo, e essa é a verdade. Sobre as criaturas, Pedro, assim, eu nunca tive problemas em expurgar criaturas. Quando eu falei sobre os obsessores sexuais, que são pessoas bestializadas realmente, que morreram e se tornaram criaturas sexuais ou criaturas que atraem o sexo, ou seja, eram pessoas viciadas em sexo e hoje se tornam essas criaturas, elas demoram um pouco mais para serem retiradas porque a força do instinto, o estímulo delas, a natureza de defender o prazer delas é muito forte. É bem mais forte que um obsessor de cocaína, para você ter uma ideia, tá? E fica mais difícil retirá-los, mas não que seja impossível. Eu nunca tive uma criatura que fosse impossível de retirar. Eu já tive criaturas que eu não fiz questão de retirar. Isso já, por respeito. Por respeito, eu olhei e falei, não, eu não vou fazer nada. Deixa ela na sua natureza. E eu vou contar isso depois, em outras histórias, mas já aconteceu de eu não querer fazer nada, tá? Damila Nascimento. Olá, tio Spooky. Bom, como pode ver, sigo assim o seu canal, mas eu não estou aqui para limpeza da minha casa, o que poderia ser também. Mas estou aqui para tirar uma dúvida. No último vídeo que você postou, você tocou em um assunto que me dá muita dúvida, muita mesmo, que foi sobre o país das macumbas e que grandes professores espirituais não vêm ao Brasil por conta disso. Me corrija se eu estiver errada. Bom, eu vejo muitos vídeos sobre isso, não só no seu canal, mas em outros, e eu acabei realmente relacionando coisas que rolam na África, como as culturas do Brasil, teorias minhas, nas quais tenho receio de falar. Enfim, eu tentando seguir por essa linha de raciocínio, eu acabei perdendo a confiança em tudo. Eu não confio mais em religião com visões monetárias, usando o nome de Deus. Eu apenas confio em Deus. Eu tenho 16 anos, sou do Maranhão, especificamente Loreto. Queria saber se estou fazendo certo e não confiar mais em nada e apenas em Deus. Damila, você tem 16 aninhos. Você tem uma grande jornada pela sua frente e muitas religiões vão bater na porta da sua casa dizendo, olá, eu existo. E você vai começar a descobrir. O que eu falo para as pessoas é o seguinte.
Não lutem e não percam energias por falsos mártires. Não lutem, não percam energias por religiões que são impostas e condicionadas a vocês. Eu mesmo sou batizado no catolicismo, minha família é católica, mas eu deixei de seguir o catolicismo por N motivos. Primeiro, quando você pergunta para uma pessoa o que é ser católico, a pessoa vai falar, eu não sei. Você ora? Não. Você reza? Não. Você acredita em alguma coisa? Eu sou católico. Ou seja, a grande maioria das pessoas que se dizem católicos não tem a menor noção do que é o catolicismo, não tem a menor noção do que é a prática, o exercício da fé, o ato da fé, ou mesmo nunca abriram a Bíblia. Então é muito difícil você seguir uma doutrina vazia, tá? Tome cuidado com os caminhos e com as decisões. Eu sempre falo, procure a melhor que te agrada neste momento. Se Deus te satisfaz neste momento, seja feliz só com Deus. Uma vez eu conversei com um grande monge sobre o que são as religiões, né, o que é Deus e tudo mais. Ele falou que a analogia do rio. As religiões são como se fossem rios. Você desce esse rio remando. Alguns são mais agitados, outros são mais calmos, outras margens são feias, outras margens são mais belas. Mas depende tudo dos olhos de quem vê. Você vai remando, 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 até uma hora você encontrar o grande oceano, porque tudo deságua em algum lugar. Você vai desaguar no grande oceano que é Deus. Então todas levam para um Criador, para um princípio, uma existência. Então o que você está falando é, eu acredito na existência, eu não preciso de um rio. Não tem nada de errado, nada. O legal de você entrar, por exemplo, por uma religião, é que existem doutrinas, existem ensinamentos, existem práticas, existem princípios atrelados a elas que engrandecem o ser humano. Claro, baseado naquilo que você acredita que ela seja. O judaísmo, o catolicismo, o hinduísmo, qualquer outra crença tem os seus lados ruins e tem lados bons. Depende muito do que você procura. Se você procura realmente uma construção de caráter, um aprendizado e tudo mais, todas elas têm, mas elas têm coisas ruins. Obviamente a gente não pode falar do catolicismo sem entrar nos escândalos da Igreja Católica, do judaísmo, sem entrar também nos critérios dos falsos judeus, das mentiras e de muitas outras coisas que aconteceram ao longo da história do judaísmo. Então tem que tomar muito cuidado com a dualidade. Aceite, pratique, sabendo que existe um lado negro, mas mantenha-se numa única crença direcionada à sua divindade. Se você está direcionado somente à sua divindade, não existe nada de errado. A única coisa é, você poderia ter uma contraparte de estar aprendendo coisas interessantes sobre crenças. É só isso, tá? Mas, de novo, mantenha seu caminho firme e forte naquilo que você acredita hoje. Porque amanhã, eu lhe asseguro, Damila, você vai mudar de opinião. Daniele Dias. Rodrigo, bom dia, sou sua fã. Te sigo em Instagram, Face, YouTube e etc. Rodrigo, queria saber se, quando sentimos do nada que estamos sendo olhados, observados, se é uma coisa de nossa imaginação. Sou enfermeira, não tenho muita imaginação ou sensibilidade para o mundo espiritual, mas sei que existe e respeito. Mas às vezes o que sinto, acho que estou ficando louca. Bom, Daniele, eu estava conversando até isso aqui com a sua xará, né, a Dani que mora aqui comigo, a respeito disso, tá? Não com a sua pergunta, mas a respeito das percepções do ser humano sobre as coisas, tá? De novo, nós sempre teremos percepções, principalmente atreladas aos nossos medos. Tem gente que tem medo de espíritos, tem gente que não gosta de se sentir observado, tem gente que toda hora acha que tem alguma coisa ali, ó. Ai, passou alguma coisa, meu Deus do céu, ai meu Deus, tô sentindo, tô vendo. A nossa mente prega truques constantemente em nós. Eu, por exemplo, eu uso a minha bicicleta, né? Meu óculos, eu uso meu óculos, gosto de usar óculos. Se eu estou andando na rua, por exemplo, e bate o sol, ele pode gerar um reflexo. Esse reflexo pode ser uma sombra que passa. Oh meu Deus, eu estou vendo o espírito. Não, é uma sombra gerada por um reflexo. Nós temos que colocar o pé no chão sobre o que realmente é real, tá?
A sensação de se sentir observado, ela acontece, mas pode ser algo da sua mente, pode ser simplesmente uma percepção da sua mente. Se você não tem sensibilidade, se você não tem mediunidade, se você não tem nada desenvolvido dentro desse critério, não tem por que você se preocupar, você não vai sentir. Né? Por exemplo, eu adoraria não ter nervos aqui, né, na mandíbula com relação aos dentes. Por quê? Porque uma dor de dente é horrível. É horrível, todo mundo que já sentiu dor de dente sabe quanto é horrível isso. Né? Se você não tivesse nervuras, você não ia sentir dor de dente, você ia estar sorrindo feliz, mesmo com aquele dente inflamado. Você não ia sentir nada, não é mesmo? Tanto que os dentistas recomendam sempre arrancar os nervinhos, né, das raízes. Eu fico doido com aquilo, mas é verdade. Então, assim, se você não tem sensibilidade, não tem o que você se preocupar. É simplesmente um reflexo de você achar que tem alguém olhando para você. E muitas vezes não tem. Mas nós temos essas percepções, achamos coisas, achamos que. De novo, tem coisas que são da nossa mente. Se você acha que você está sendo observada e acha que pode ser uma entidade, bom, de novo, existe a playlist Faça Sua Limpeza de Casa dentro do meu canal, que você pode exercitar em você, na sua casa, nos ambientes, porque ela purifica até certo ponto os ambientes, ok? Então tem energias que obviamente elas não vão atingir porque elas pegam um leque menor de criaturas. Mas elas têm uma finalidade de ajudá-los, tá? Como eu falo nos vídeos. E os tratamentos que eu faço são tratamentos mais fortes, mais dedicados, tem uma força voltada a 100% àquela pessoa que está passando pelo tratamento. Caso você queira, tá lá, é só mandar no limpezadecasa@gmail.com, tá bom? Mas tome cuidado com o seu cérebro induz a você aos seus medos. Henrique Brasil. Boa madrugada, Rodrigo. Espero que esteja tudo bem com você. Fiz uma sessão de limpeza e já notei muitas diferenças. Olha só que bom. Ela realmente vale a pena. Tá aqui, ó. Bom, a minha pergunta é, mesmo sem a pessoa desenvolver sua mediunidade, se ela começar a estudar sobre como desenvolver o terceiro olho, praticar boas ações sempre, ela vai começar a visualizar mais, entrar em sintonia com o mundo espiritual? Espero que tenha entendido a minha pergunta. Bons sustos para você e desejo sucesso para a sua pessoa. Bom, Henrique, é o seguinte. Eu vou te falar o que um grande mestre me disse uma vez, eu e meus mestres, não é mesmo? É o seguinte, nós temos uma dualidade no mundo, tá? Então, acho que vale a pena vocês entenderem a partir de agora algumas coisas, tá? Espero o vídeo não ficar longo, mas nós temos uma dualidade no mundo, tá? O Ocidente contra o Oriente. O Ocidente, ele sempre foi capitalista, sempre cresceu sobre riquezas financeiras, enquanto o Oriente cresceu baseado em princípios relacionados a crenças, a ideologias e a fé. Muito bem. O povo capitalista, muitas vezes, grande maioria dele, tornou-se cego em relação à sua crença. A crença era o dinheiro, ela era se realmente engrandecer financeiramente e tornar-se grandes potências. Muito bem. Chegou a um ponto que essas pessoas começaram a entrar em depressão, começaram a entrar em um período de frustração. Aí elas olharam, está faltando alguma coisa, a gente está se sentindo vazio, o que pode ser? Acreditar em algo. Mas eu acredito no poder do dinheiro. Mas existe algo além. Tá bom, vamos até o Oriente e vamos ver o que eles oferecem. Eles vão até o Oriente e compram a crença do Oriente. E voltam com um monte de berego-dego para casa, dizendo, tá aqui, ó, essa é a crença que nós devemos ter. Você sabe usar esse tipo de coisa? Não. Mas se eu botar em casa, acho que funciona. Então coloca lá o olho grego, o pé de coelho, vai colocando um monte de simbolismo e acha que aquilo vai realmente ajudar em alguma coisa. Um dos conceitos mais errados que nós compramos foi os princípios do terceiro olho, os erros de meditação, erros das filosofias orientais e tudo mais. Por quê? Porque eles não são idiotas, o Oriente não vai vender realmente a essência do conhecimento para nós. Ele vai vender o superficial, porque é o que as pessoas veem, o superficial. Para você aprender sobre clarividência, mediunidade, sensibilidade e tudo mais, você tem que ir até a fonte. Os hindus são maravilhosos dentro das técnicas de meditação, dentro das técnicas de práticas de meditação, da oração, da filosofia e tudo mais. Eles têm conceitos incríveis. A gente acredita num terceiro olho. O que a gente acredita está errado, cara.
Tá absolutamente errado. O terceiro olho é errado. Nós compramos uma teoria errada. Quando eu tinha 17, 18, 20 anos de idade, quando eu comecei a estudar afinco mesmo, meditação, estudar o Oriente, estudar sobre o terceiro olho, cara, é absolutamente errado, porque quando eu tive numa sala de aula com grandes mestres 20 anos depois não, mas eu estava com uns 33, 34 anos, ali aprendendo com afinco mesmo, eles olharam para minha cara e riram, falaram, cara, o conceito que você tem está absolutamente errado. A gente vendeu para vocês conceitos errados, de propósito. Você vai aprender o que é o terceiro olho, você vai aprender qual é o segredo de como você usar o terceiro olho. Então, cara, você leva 15 anos para você aprender o correto. Até mesmo como é a combinação dos pontos de energia, como você manipula o ponto de energia, como você cita o ponto de energia. Tem milhões de fatores que a gente aqui do Ocidente não tem a menor ideia. E aí a gente cai nesse golpe. Então, assim, quando vocês me escrevem falando, fala sobre glândula pineal, fala sobre terceiro olho, fala sobre Kundalini, cara, eu não posso ensinar essas coisas para vocês porque eu fui até o Oriente, paguei para aprender, gastei rios de dinheiro para estar com uma pessoa hábil dentro dessas técnicas, ele olhar para minha cara, dar risada dizendo, você foi tolo, eu vou te ensinar, já que agora você está pagando de verdade. Eu não vou ensinar isso para vocês, só que o que eu estou falando é, se vocês querem, vão até a fonte, porque o que vocês estão aprendendo, estão falando, é absolutamente errado, totalmente. O conceito do terceiro olho de vocês é absolutamente errado. Então, por favor, busquem a origem disso tudo, tá? Busquem, tá? Pelo amor de Deus. Se vocês querem aprender, de novo, eu falei sobre isso na minha playlist de mediunidade. Uma pessoa que não tem habilidade, não tem sensibilidade, não tem nada, não vai desenvolver nada. Não vai. Não queiram ser super saiyajins, não querem ser, sei lá, Yu-Gi-Oh!, Jaspion, Saint Seiya, sei lá, eu não assisto muito essas coisas, mas não queiram ser super-heróis, porque vocês não nasceram assim, vocês não nasceram com essa habilidade. Isso é adquirido ao longo de muitas e muitas e muitas vidas. Se vocês querem iniciar a sua jornada, é o que o outro inscrito me mandou. Tio Spook, eu quero ser que nem você. Tá bom, cara. Vai pro Oriente, junta 100 mil, 200 mil reais e vai pagar um cara para ficar 30, 40 anos numa montanha aprendendo. Se você tem esse dinheiro e você tem esse tempo hábil para queimar na sua vida, porque se você vai passar a vida toda enclausurado, estudando, meditando, orando e exercitando as habilidades, você vai morrer fazendo isso. Você não vai voltar para sua casa. Você vai ficar lá, vai morrer e na próxima vida você vai nascer com essa habilidade. É isso que você quer? Vai. Mas você vai gastar rios de dinheiro. Porque eu fui para um retiro espiritual e eu gastei uma graninha ali ficando uma semana com os monges. Não é barato, tudo é caro, tá? Então, assim, se vocês querem desenvolver, vocês vão ter que ir lá, se enfiar no meio de uma montanha e aprender, porque não é assim que funciona, tá? Mediunidade, porque eu quero ser médium, eu quero desenvolver a mediunidade. Desenvolver significa que você já tem, aí eu não tenho. Então, desculpa, para dar o startup da mediunidade é uma jornada exaustiva, cansativa, você vai se frustrar, você vai se decepcionar, você vai entrar em momentos de raiva, ódio, e você, se surgir uma chama sobre você dizendo, eu tô vendo coisas, você vai se assustar e vai borrar sua calça com as coisas que vocês vão ver. Então, de novo, assistam a playlist de mediunidade, que eu deixo muito claro como tudo funciona. E se vocês querem realmente aprender algo, vão na fonte. Vão naqueles que detêm um verdadeiro conhecimento, os lamas, os hindus, os filipinos, os grandes mestres que possuem esses conhecimentos, os chineses. É lá que está tudo para vocês se transformarem em pessoas hábeis dentro do princípio da manipulação de energia,
dos conceitos das yogas, das diversas escolas, dos budismos, vocês vão apanhar muito no budismo, mas é muito, é assustador, tá? O negócio é muito difícil, não é que nem Hogwarts, não é que nem Narnia, não é essas coisas, cara. Sentar ali do lado de um lama, você apanha do começo ao fim, tá? Então assim, pelo amor de Deus, se vocês querem aprender algo, vão até a fonte. E aí vocês vão descobrir, vão aprender e vão entender como tudo funciona. Nós vivemos num mundo de especulação, de fake news, de coisas mentirosas, tá? Eu vivi 20 anos vendo só coisas mentirosas. Quando realmente abri meu olho dizendo, eu vou até o Oriente, eu vou até a África, eu vou até a origem, eu me assustei com o que eu vi. E assusta. Muito. Tá? Bom, já demos aí 1 hora de vídeo. Eu agradeço novamente de coração a todos vocês por tudo que vocês têm feito. Muito obrigado à família Spook House, estamos crescendo. Se você gostou, se divertiu, teve ali a sua pergunta atendida ou mesmo teve seu esclarecimento, deixe o seu joinha, curta, se inscreva no canal se você não foi inscrito, divulgue o vídeo. O YouTube tem empregado peças, tem nos sacaneado, não tem divulgado como realmente nós queríamos o canal. Então, por favor, eu peço encarecidamente, ajude-nos a divulgando o canal, divulgando as pessoas, trazendo mais e mais pessoas à família Spook House, para que nós possamos ensinar e mostrar para as pessoas o que acontece no mundo espiritual, tá bom? Tem a lojinha casassombradas.com.br, dê uma olhada lá, tem muito produto legal para vocês, por favor, ajudem a gente financeiramente. Tem caneca, tem anjinho, tem medalhinha de São Bento, tem coisas muito legais ali para dar de presente, para vocês consumirem, para realmente ajudarem a gente, tá bom? Muito obrigado de coração, espero vê-los então nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.